Olha só, você sabe que janeiro, mês de férias, e a criançada está em casa, né? Para desespero de alguns e para a felicidade de outros. Alguns pais já não sabem mais nessa altura do campeonato o que fazer. Mas você sabia que neste período é fundamental, aliás, este período é fundamental para o desenvolvimento delas? Férias é muito bom, é ou não é? Sobre isso eu vou conversar a partir de agora com a psicopedagoga do App Vida, Lucilene Almeida. Bem-vinda, Lucilene. E aí eu quero que você me dê a boa dica de como conduzir este momento, porque os pais trabalham, as crianças estão em casa e tem que ser umas férias produtivas, né? Não dá para soltar e fica aí que eu vou trabalhar e eu volto já. Boa tarde, Gerardo. É um prazer estar aqui na TV Manaíra. Muito obrigado. E estamos realmente, na fase das férias escolares, um momento tão importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. E aí fica a tarefa dos pais em relação a isso, como trabalhar, como otimizar esse tempo com os seus filhos. E uma das principais dicas é a questão de policiar e diminuir o uso de telas, de celulares, de tablets, de televisão. Então se percebe a importância realmente desses pais se policiarem, o que os seus filhos estão assistindo, o que estão fazendo, o que estão fazendo realmente. E até a Organização Mundial de Saúde traz um tempo, se você for ver, realmente, do uso de telas da criança. Isso. Menos de 2 anos não é para ter o contato com o celular. E os pais se iludem. Meu filho já sabe mexer, sabe colocar no desenho. Fica achando que é um grande prêmio, né? Aí eu pergunto assim, como é que a gente vai se desassociar, se distanciar, melhor dizendo, das telas, né, que estão tão inseridas no nosso cotidiano, num momento como esse? Porque que brincadeiras a gente pode oferecer? Que momentos são esses para poder a gente permitir que eles se encaixem nesse distanciamento que é tão necessário? Então, o que é principal, Gerardo? O planejamento. Porque muitas vezes as crianças estão de férias, mas os pais não estão. Isso. Então, é necessário ter um planejamento para otimizar o teu tempo com o teu filho. O que acontece? Quando a criança ela não tem esses estímulos, o que pode acontecer? Crianças com atraso na fala, a questão do distúrbio de humor, o choro excessivo, a birra. Por que a birra? Comportamento inadequado para chamar a atenção de quem? Do pai, da mãe. Isso. Que é exatamente por conta desse distanciamento, porque as crianças se envolvem tanto com a tela que entram ali naquele universo e não querem sair na convivência pessoal com as pessoas, com os pais, no caso. Isso, Gerardo. Então, assim, a gente tem que se reinventar. Pai e mãe tem que se reinventar realmente, se planejar, otimizar o teu tempo com o teu filho. Então, assim, tem várias formas de trabalhar em casa mesmo, sem custo. Porque eu escuto muito no consultório, eu não tenho dinheiro. Isso. Essa é a frase chavão, né? E isso aí dói meu coração, mas aí quando dói meu coração eu já converso com o pai. Na tua casa tem um lençol? Na tua sala pode fazer uma cabana. Né? Um detalhe. Gente, outra coisa super que as crianças amam, um banho de mangueira. É muito bom. Então, assim, otimizar o teu tempo. E, assim, estamos aqui em João Pessoa, temos várias situações de ambientes, trabalhar com a criança, de se divertir. Temos o Parque da Lagoa, temos a bica, praia, lugares de ar livre, né? Um espaço que não custa muito também, financeiramente. Quase não custa, né? Porque se você vai à bica, eu acho que... Quanto é o ingresso para a bica? R$2. R$2, né? Quer dizer, é algo bem possível. Vai para a Lagoa, fica ali num piquenique, por exemplo, que tem toda uma estrutura que cerca, que não vai pagar nada, né? Não, tem uns parques, já. Então, assim, o que existe muito são rótulos e a falta de planejamento. Porque se você planeja, você consegue sim um tempo para o teu filho e otimizar. Tem vários jogos lúdicos que você pode estar jogando com o teu filho. E o que, lá no consultório, o que chega muito para mim, desses comportamentos inadequados das crianças, através de birra, do choro, muito isso é o quê? Para chamar a atenção do pai, da mãe, que não tem tempo. Isso. Mas tem tempo para ficar nas redes sociais. Isso aí não tem. Isso aí, olha, é mesmo que matar, porque todo lugar que você chega tá assim, olhando e passando e vendo. Aí esse tempo disponibilizado, e é muito bom, viu? Porque no final do mês diz assim:
o uso do celular, ele faz um levantamento aqui, aí você vê quantas horas você gastou. E é bem legal numa situação como essa para mostrar. Você está usando quanto tempo para você, pessoalmente, na rede social. Será que não dá para tirar um tempinho para seu filho, né? Mais ou menos essa Gerardo. pergunta. E também, assim, destacar para vocês em casa também que a questão do planejamento, porque, assim, é necessário também você ter um tempo para você, de estar nas suas redes sociais, de estar conversando com amigos. É importante também esse tempo seu. Mas, assim, se você se planejar, ter um tempo também para o teu filho, para o teu pequeno, e principalmente na primeira infância, né? De 0 a 5 anos, que é a fase que o cérebro da criança desenvolve mais, que as sinapses cerebrais estão ali trabalhando. Em média, durante 1 hora, são 1 milhão de sinapses trabalhando para a criança. Então, assim, ela precisa de quê? De estímulos. É verdade. Olha só, aí vamos por parte agora. Vamos sair. Isso aí é todo um cenário que a gente construiu aqui, porque a gente enxerga a senhora principalmente dentro do seu consultório, porque as questões chegam para lá e os assuntos mais, quer dizer, os problemas mais recorrentes são esses aí que a senhora falou. Isso. É o uso excessivo das telas, né, que é algo que a gente está colocando em destaque aqui. Mas vamos, a senhora também falou aqui da questão de usar a criatividade para chamar a atenção da criança e fazer com que ele se sinta atraído para sair da tela. Tudo é em sair da tela, né? A cabana dentro de casa realmente é algo bem interessante. E a gente que está bem distante disso fica relembrando o que viveu, né? Eu brincava muito, tinha um beliche lá em casa, eu brincava, botava um lençol contornando o beliche, era a casa ali, e fora era o lugar que a gente se encontrava, e dizia, agora eu vou para casa. Toda uma brincadeira que mexe muito com a criatividade da criança, né? E eu tenho outra dica bem especial, Gerardo, para vocês, telespectadores que estão aí em casa. As mamães, algumas mamães estão em casa também, né? Tenham cuidado da casa e dos filhos. Eita, meus filhos estão de férias, o que eu vou fazer? Faz aquela receita gostosa com teu filho, o bolo. Vamos fazer junto comigo, biscoitinhos. Então, assim, inserir esse teu filho, essa tua filha junto do dia a dia. E isso também, a gente já vai trabalhar o quê? A seletividade alimentar. Tem crianças, às vezes, que não gostam de frutas. Vamos aqui com mamãe, vamos cortar essa fruta. Então, assim, tudo isso, além de aproximar você com o teu filho... Você descobriu o pensamento, saber o que sente, né? Isso. Sabe que eu me lembro, doutora, quando eu era pequeno, quando as vacas eram muito magras na minha casa, meu pai viajando, era viajante, vendedor de remédios pelo interior, numa época em que as distâncias eram grandes mesmo, não é como hoje, que tudo chega mais rápido. E minha mãe, no impedimento de levar para os lugares públicos que cobravam, fazia piquenique com a gente no quintal. Isso eu estou falando para quem tem casa, né? Ia lá e era um divertimento maravilhoso e só fez a gente crescer bem. E aí lá nesse piquenique, aí tinha uma árvore, aí falava da árvore, atenção com a formiga, aí falava na formiga. E aí construía muitas histórias, que é mais ou menos isso que a senhora está tentando passar aqui. E aí, Gerardo, você traz um ponto tão importante. Você que está em casa, quais são as suas memórias afetivas, né, quando criança? E quais são as memórias afetivas que você vai desenvolver com o teu filho? Então, isso é muito importante. Imagina, você trouxe uma memória afetiva tão gostosa que parece que eu estava naquele momento, você falando, de estar vendo, visualizei até a situação que você está lá. E olha como é curioso, viu? Nesse momento dessa memória afetiva aí, me vem a lembrança também das notícias que chegavam ao fundo do quintal, enquanto a gente estava brincando, mas o rádio estava lá dentro, funcionando. E foi numa época em que a ditadura militar estava imperando, havia muitos protestos na rua, no Parque Solon de Lucena, e aí se dava conta de quem tinha sido preso, né, de quem estava sendo perseguido. E a gente tinha informação solta, eu era criança, não dimensionava, não sabia exatamente o que era, mas fulano foi preso. Aí o que é que você imagina, mesmo como criança? Teve alguma coisa, a polícia está atrás, eu não sabia o que era. No futuro, né, aí a gente descobre, pelas informações, naquela época era o ex, que já não está mais entre nós, vereador Potengi Lucena, que estava na rua protestando, lutando aí pelas causas, né, do cidadão, e a gente passou a ter a informação, a coisa encaixou definitivamente.
mais ou menos isso aí, a memória afetiva, a informação, e a gente vai levando a vida de uma forma muito positiva, né? Longe, evidentemente, de telas, porque não existia esse excesso de telas, mas longe. Isso mesmo. E a gente percebe a necessidade realmente da interação social, dessas memórias com os pais. Estamos numa geração que muito dependente do celular, e aí acaba anulando esses momentos, né, de interação, de convívio, e a criança ali vai desenvolver, né, a parte cognitiva, mais para frente as funções executivas. Então, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança. A senhora é psicopedagoga. Me fale só para... Eu sou psicóloga. Psicóloga, E psicopedagoga também. Também, psicóloga e psicopedagoga. Só para encerrar, Certo. esse tratamento que a senhora dá e esse acolhimento no seu consultório, não pode ser só para os filhos, né? A senhora não consegue esse se não tiver os dois polos. Ponto-chave. Eu trabalho bastante com os pais. É um trabalho que eu sempre falo, olha, trazer teu filho para a terapia não resolve. É um trabalho em conjunto. É um trabalho que vai com a família, no consultório e na escola. É completo o serviço. Completo. Não adianta pensar que vou levar o meu filho para o consultório e vai se resolver tudo. Não, tem que se trabalhar a família. E principalmente nesse contexto que estamos vivenciando, em muitas famílias, muitos casais separados, né? Então tem que se trabalhar, tem que otimizar o teu tempo. E quando a gente trabalha com a família junto com a terapia, as coisas funcionam. E eu sou muito sincera de falar para os meus pacientes. Se aquele pai, aquela mãe não tiver o compromisso de estar junto com o filho, eu falei, não adianta trazer para cá não, para terapia não. Porque nenhum psicólogo, nenhum outro profissional vai fazer esse milagre. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho de formiguinha. E que dá resultado. E que dá resultados. Isso mesmo. Estou conversando aqui com a psicóloga e psicopedagoga Lucilene Almeida. Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito legal, porque às vezes, você sabe, eu sei, mas tocar na ferida é sempre muito importante, porque há caminhos bastante fáceis para poder a gente dar esse desvio aí de uso excessivo da tela no dia a dia das crianças, não é isso? Isso, muito obrigada, um prazer.